Então, começar, pessoal? A gente vai fazer hoje, então, 2 autores e a gente encerra o curso hoje, né? A gente vai trabalhar um autor, eu vou colocar o nomezinho dele aqui para vocês. O primeiro que a gente vai falar é o Michel Maffezoli. Michel Maffezoli, tá? Nasceu em 1944. Está vivíssimo, graças a Deus. Eu conheci ele num evento aqui, quando ele veio aqui ao Brasil. Uma pessoa muito simpática, agradável, não é um professor metido, não. Muito legal, muita gente boa. Ele adora o Brasil, ele está sempre aqui no Brasil. Depois a gente vai falar do Edgar Morin, que fez 100 anos esse ano. Super lúcido, muito legal também. Eu fui num evento também, só cumprimentei ele no final, mas não falei com ele, não. Tava mó galera em volta dele, mas eu só queria cumprimentar para, né, registrar o momento. Eu tirei uma foto com ele, o Maffezoli também. Então, esses dois eu conheci, pelo menos, né? Maffezoli, eu cheguei a participar do evento, ele estava na mesa. Agora, o Edgar Morin foi só assim, foi só lá para cumprimentar e tirar uma foto. Bom, mas então vamos lá, pessoal. Então, esses 2 autores são os últimos do nosso curso. Deixa eu só perguntar uma coisinha para vocês. Todo mundo aqui já marcou, né? O Jonathan me passou uma listinha. Vocês todos já marcaram a apresentação, né? Tá tudo bem? Se tiver alguém faltando, depois marca com o Jonathan, tá? Que aí a gente... Tá. Que aí a gente fica com os horários já marcados com o dia. São 2 dias diferentes, né? Vão ser as apresentações. Bom, vamos lá, então. Vamos falar do Michel Maffezoli. O Michel Maffezoli é um dos representantes assim mais vivos, né, da temática do imaginário social, e além dele ser um portador e um mantenedor e um incentivador das pesquisas nessa área, as pesquisas dele lá na Sorbonne, né, em Paris, são com relação ao imaginário social e educação, as orientações dele, as dissertações, as teses, as pesquisas, todas são nesse campo. E ele o interessante é que ele foi aluno de alguns dos autores que a gente comentou, né? Ele foi aluno do Bachelard, ele não foi aluno, mas conviveu, participou de vários debates com o Castoriadis, né? Ele aqui no Brasil ele conheceu o Paulo Freire. Então ele ele estudou profundamente aqueles autores que a gente estudou. Ele foi aluno do Gilbert Durand, foi o nosso primeiro autor, e estudou profundamente todos aqueles autores que a gente viu. Tanto é que ele tem vários artigos em que ele faz um histórico do nascimento das pesquisas de imaginário social, mais ou menos o que eu fiz aqui com vocês, né? Nas primeiras aulas. Ele faz isso sim, brilhantemente, vocês encontram artigos dele sobre isso, né? Então, ele é um autor que dá conta da temática do imaginário exatamente na contemporaneidade. Inclusive, é um autor que trabalha muito com o conceito de pós-modernidade, né? E comparando com o paradigma da modernidade. A gente vai comentar um pouquinho isso aqui, tá? Mas exatamente ele vai propor uma nova forma de pesquisa, vai alargar as metodologias de pesquisa, não sem alguma resistência. Muitos professores consideraram que ele, de alguma forma, ele abriu muito a perspectiva da pesquisa quando ele vai estudar em lugares que nunca a academia pisou, ele vai estudar movimentos que a academia até tem uma posição crítica, mas ele exatamente quer cobrir uma série de lugares que ele chama de imaginários das sombras, que os pesquisadores não foram. Então, tanto ele como os pesquisadores dele pesquisam na rua, pesquisam em áreas assim perigosas, eles pesquisam todo aquele campo assim que é, de alguma forma, jogado para debaixo do tapete da sociedade, né? Então, ele vai investigar muito isso. A gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, Michel Maffezoli é um dos maiores sociólogos contemporâneos. Isso é interessante.
ele tem uma formação dupla. Em sociologia, que é a base, né? Inclusive ele fez concurso na Sorbonne para sociologia, mas ele tem também uma formação em filosofia, que é muito importante para ele, porque ele, então, dialoga a perspectiva da ciência social com a bagagem histórica daqueles autores todos de filosofia que ele estudou e que mantém ele também em condições de debater com filósofos na atualidade. Você, quando vê ele falando, você fica em dúvida. Ele é filósofo ou é sociólogo? Ele é as duas coisas. Ele até, de alguma forma, avança, né? No sentido de mostrar como um professor pode, apesar da formação em uma área, pode se preparar e estabelecer diálogos muito interessantes com outras áreas, né? Então, um dos maiores sociólogos contemporâneos, também tem sólida formação em filosofia. Ele nasceu numa cidade chamada Gresse-Sac, na França, e ele fez toda a formação dele, como eu falei para vocês, em sociologia, formou-se, fez a pós-graduação, todos os estágios, todo o processo, e hoje ele é professor da Sorbonne, que é uma das principais universidades francesas. A primeira questão que eu queria levantar com vocês é que ele defende, já aqui ele entra numa polêmica, ele defende uma metodologia de abordagem sociológica calcada em reparem só, em uma fenomenologia compreensiva. Fenomenologia compreensiva, ou, um outro termo que ele usa, uma razão sensível. Vale a pena uma pequena explicação, quando a gente usa esse termo fenomenologia, acho que algumas aulas já citei, e sempre fiz um breakzinho para passar uma ideia geral do que seja fenomenologia. A fenomenologia é um campo da filosofia que é também aplicado em pesquisas da sociologia, bem menos, né, do que outras perspectivas de pesquisa. Mas a fenomenologia trabalha a seguinte questão. Ela foi criada por um filósofo chamado Edmund Husserl, no início do século XX, Edmund Husserl, e ele percebeu que a ciência, a metodologia científica, ela é válida, né? E ela é perfeita, ela dá conta de muitos estudos, muitas pesquisas, ela comprova coisas. Até hoje, por exemplo, na sociologia, você tem, que é a área do Maffesoli, você tem trabalhos de campo, vocês mesmo fizeram sociologia geral ou sociologia da educação, devem ter visto com os professores aqui, que são ótimos pesquisadores nessa área, e eles trabalham muito com pesquisa de campo, entrevistas, né? Aí você faz aqueles gráficos, tem entrevistas para todos os gostos, né? E eles trabalham com metodologias quantitativas e qualitativas também. Eles têm todo um arsenal de pesquisa, mas sempre assim. São pesquisas que você tem um controle do objeto. Isto é, o que vai estar sendo estudado tem que ser assim, de alguma forma, contornado, né? Você tem que definir os contornos. Você vê que você define, quem aqui já fez alguma pesquisa ou um trabalho para sociologia, você tem que definir o grupo que você está pesquisando, qual é o gênero, você trabalha em quê, vocês fazem todo um quadro de definição. Quer dizer, o olhar do pesquisador classifica aquele grupo, né? Que faz os recortes para produzir a pesquisa. A fenomenologia, como ela nasce na filosofia, ela é uma forma ela começou como uma filosofia, depois ela foi aplicada em alguns momentos, como aqui no caso do Maffesoli, como um elemento a mais na pesquisa. O que ela propõe? Ao invés de você tratar o que você vai pesquisar, seja um objeto sim, para ciência, ou seja, um ser humano que você vai pesquisar, a fenomenologia não trabalha com esses recortes tão definidos. Ela não quer definir um objeto. A fenomenologia trabalha numa relação de encontro com o objeto. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Houve um sociólogo chamado Alfred Schutz que propôs muito a aplicação do elemento da fenomenologia. Isto é, o pesquisador, de alguma forma, se aproxima
ele convive com aquele grupo, ele conversa, ele não fica só preso a um questionário, ele tenta viver uma condição, daí a fenomenologia, um fenômeno de encontro, tá? E isso, para esse pesquisador, ele, quando traz as observações, você repara que ele traz muita coisa do cotidiano, muita coisa assim, informações que escapam do questionário, e ali ele traz muita coisa interessante para a pesquisa, né? Só que ela foi muito contestada, porque a tradição desses pesquisadores, sociólogos mais que trabalham numa perspectiva positivista, eles trabalhavam mais com uma situação em que você tem que ter um controle. Você não está interessado em trabalhar com esse elemento relacional que pode atrapalhar a objetividade da pesquisa. Então, geralmente, isso foi muito colocado de lado, essa linha de pesquisa apoiada na fenomenologia. A fenomenologia também aplicada, ela dá muito certo na área da estética. Críticos de arte. O crítico de arte olhar para uma obra, em vez de falar isso é surrealista, por isso e aquilo, essa obra é do tal autor, pertenceu ao período tal, ou você vai analisar um cara novo, sua obra tem traços disso, daquilo outro. Você repara, não sei se eu estou conseguindo passar para você, sempre assim você já tem um manual e você vai classificar aquilo que você está estudando. A fenomenologia não, você vai fazer um exercício de ficar virgem. Boa tarde, querida. Ana Beatriz. E você vai ter um encontro assim, sem nenhum preconceito, sem nenhum dado armado para capturar as informações. Você vai, aqui no caso, uma pesquisa estética. Então, um pesquisador de estética, de arte, ele pode fazer ele não vai se preocupar em classificar o quadro. Esses traços são da linha do campo do surrealismo. Não, ele vai entrar no quadro. É como se ele vai deixar o quadro, vai ficar olhando para o quadro e vai depois escrever sobre a experiência que ele teve ao olhar aquele quadro. É um pouquinho do que a gente deveria fazer. Chegar numa exposição de arte e não olhar rapidamente, assim, só para cumprir tabela. Você olhar e tentar ver o que aquele quadro te diz. Se ele te emociona, se ele te faz lembrar de alguma coisa. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo do Bachelard, que a gente disponibilizou para vocês. O Bachelard trabalha muito isso, né? A fenomenologia do encontro com o outro. E, a partir dali, ele escreveu o que ele sentiu daquele encontro. Pode ser um quadro, pode ser qualquer coisa. No Bachelard, que marcou muito, eu acho que marcou mais o Maffezoli, o Gaston Bachelard, que foi professor dele, ele escreve um livro, eu cito na nossa última aula que foi gravado. Por acaso vocês receberam, gente? Me diz, eu não sei se o Jonathan ia disponibilizar. Vocês receberam a aula sobre Gaston Bachelard? Foi tudo disponibilizado. O Jonathan está dizendo que foi, tá vendo? Então, vocês depois, quem puder, assiste, tá bom? É porque eu fiquei na dúvida, Jonathan, porque elas não responderam de imediato. Então, agora sim, que bom que vocês receberam. Depois, quem puder assistir, vale a pena, porque vai explicar muita coisa do que desenvolve aqui o Maffezoli. Até por isso que eu coloquei ele depois. Vocês vão ver que tem um livro do Bachelard que é chamado... tudo bem, Daniel. Tem um livro do Bachelard chamado A Chama de uma Vela. Então, ele escreve esse livro todinho, dizendo como ele acende uma vela e que imagens, que pensamentos, que sentimentos, ele ficando naquelas 2 horas ali olhando para a vela, aquilo ali trouxe para ele, né? E ele vai fazer uma análise linda da vela, lembrando a infância dele, quando ele era pequeno e a casa dele era iluminada na roça por velas, e quando o pai dele chegava para sentar e comer. Ele vai fazer uma comparação entre a vela e a luz elétrica, que a luz elétrica você acende, ela ilumina tudo,
ela não te gera nenhuma. Você já vai logo procurar uma coisa para ler, uma coisa para fazer. A vela, como está tudo escuro, dia de chuva. Hoje nós temos lanterna, uma opção de coisa, né? O próprio celular, mas penso que aquelas pessoas que não, quando não tinham, eu cheguei a pegar isso, a gente tem que usar vela quando faltava luz, e a vela cria um clima intimista, sabe? A gente, quando eu tinha meus irmãos, só tenho um irmão, mas o dia quando estava com meus primos, todo mundo junto, e estava chovendo, acendia a vela e ficava brincando de alguma coisa, falando, algum jogo. Quer dizer, a vela ali criou um ambiente de aproximação, né? Então, o Bachelard vai citando isso tudo. Eu tive um professor de estética lá na filosofia, que ele trabalhou esse livro, e ele fez um exercício com a gente, pediu para a gente ler um capítulo e fez um exercício para a gente. E vocês, se coloquem agora, imaginariamente, em frente a uma vela. E o que ela vai dizer para vocês? Aí foi muito legal, eu conto esse caso na aula do Bachelard, que os colegas viajaram, né? E um colega lá falou, olha, eu tenho, inclusive, uma experiência concreta, eu faço terapia. E o meu terapeuta, o psicólogo, ele coloca a luz fraquinha. Ele bota o abajur no mínimo. E eu me sinto super bem quando ele faz isso. Outro dia, ele precisou acender a luz para buscar um livro que ele depois queria me dar, para me emprestar, e eu fiquei super incomodado. Aquilo alterou um pouquinho a minha consulta naquele dia. Então, quer dizer, aí ele falou, interessante, o colega citou, a gente, às vezes, na penumbra, na escuridão, a gente coloca coisas, tem mais facilidade para falar do que quando está a luz acesa, é outra pessoa olhando para a gente, né? E daí aí o professor complementou. É verdade, porque, segundo o Bachelard, o nosso inconsciente, nosso mundo interior, nossos segredos mais assim recônditos, eles não são iluminados pela lâmpada. Eles só aparecem, eles só emergem com a luz bruxuleante de uma vela. Ele pega essa frase linda do Bachelard, né? Isso vocês veem, por exemplo, num jantar romântico, né? Muitas de vocês, não sei se o Michel está aí hoje, mas que é o único aluno que está assistindo, o resto são moças, né? Então, não sei se vocês já tiveram essa situação de ir num jantar romântico. É tudo diferente, é um ambiente mais assim. Já pensou dia dos namorados, né? Você deve ter já passado por uma situação dessa. Aí aquele ambiente, né? Aquela luz, aquela penumbra, dá todo um clima, né? É muito legal. Então, essas coisas mudam muito a maneira da gente perceber. A gente sai daquele cotidiano todo claro e só uma vela ali já muda tudo. Então, esse exemplo é um exemplo claro da fenomenologia. A vela é um objeto que a gente usa para, naquela época, hoje nem isso quase, mas para acender quando falta luz. Mas o Bachelard aqui diz o seguinte, não é só a vela, qualquer coisa, não é só a utilidade dela. Dependendo de como a gente estiver posicionado em aquele objeto, ela pode nos revelar coisas. Por exemplo, um objeto que você não usa, o cachimbo do teu avô. Você não usa o cachimbo do teu avô, nem ninguém na tua casa. Mas por que vocês guardaram? Por que teu pai guardou, por exemplo? Porque quando ele olha para o cachimbo, ele vai lembrar do teu avô, do teu bisavô, ele sentado naquele sofá, vendo o jogo do time dele, com aquele cachimbo, ele acendendo o cachimbo, e ele proibindo você, quando ia pegar, querer fumar. Não, isso faz mal, deixa eu que faz mal só para mim. Então, quantas e quantas pessoas eu já vi chorando copiosamente ao pegar um objeto que lembrou um familiar dele já falecido, né? Então, eu tive um professor, o Leonardo Boff, que é palestrista, né? Um sacerdote que largou a carreira de padre e é hoje um grande teólogo. Ele deu uma palestra para a gente, ele disse que durante muito tempo ele guardou a última guimba de cigarro que o pai dele fumou. Ele botou dentro do copinho de vidro e guardou aquilo durante muito tempo. Depois ele acabou perdendo numa mudança, mas ele disse que aquilo ali, ele olhava aquilo ali, para ele era um sacramento, era uma lembrança, né? Quer dizer, a fenomenologia,
Isso é fenomenologia, você trabalhar o objeto com aquilo que ele te remete em termos de sentimento. Daí, o Maffesoli queria trabalhar na sociologia desse campo, entendeu? O Maffesoli não trabalha só pesquisando o objeto, com a pesquisa, com o questionário, ele quer conhecer, ter acesso aos sentimentos. Ele quer ver aquelas coisas que não são reveladas na pesquisa quantitativa. Ele quer ter um encontro que acrescente coisas. Daí ele defendeu uma pesquisa calcada numa fenomenologia compreensiva ou numa razão sensível. Ele é um pesquisador, ele tem uma metodologia, mas ele quer abrir essa possibilidade de pesquisar as informações que aparecem no relacional. Entendeu? E para imaginário isso é fundamental. Você tem que estar aberto para isso. Numa pesquisa de imaginário, você quer perceber como é que um preconceito, ninguém vai responder isso no questionário. Não, eu não suporto judeu. Não, só se for uma pessoa muito bronca, né? Mas as pessoas vão fugir do... Não, não tenho preconceito. Não sei o que, não sei o que lá. Agora, conversando, aí a pessoa fala uma coisa, você... Opa! Aí a outra está conversando, fala a outra, opa! Aí você vai pegando... Isso é o suprassumo do imaginário. São aquelas palavras, aqueles gestos, a maneira como você olha para alguém, e aí você vai capturando. Só tem como capturar isso numa uma pesquisa de encontro, de aproximação. Tá? É isso que ele defende. É uma tradição de pesquisa que ele vai chamar de uma pesquisa que trabalha no lado sombrio, quer dizer, aquele lado que não é revelado. Uma pesquisa que você tem um questionário, que vem tudo formalmente trabalhado, né? Não é uma pesquisa que está preocupada com os dados do campo econômico ou político, mas a obra dele busca a revelação das múltiplas e minúsculas situações práticas da vida cotidiana. Porque ele exatamente é um sociólogo que trabalha no campo do imaginário, né? Aí ele vai dizer, eu quero que se revele para mim o lado sombra do social. Sombra não só porque é negativo, às vezes é. Você vai estudar num presídio, vai pesquisar alguma coisa assim, o imaginário dos presos, né? O que eles falam, o que eles pensam, né? Eu já vi pessoas fazendo pesquisas assim, tive até um orientando, né? Que é nosso professor, o professor Alexandre Palma. Ele foi pesquisar num presídio. E ele era professor, né? E além dele fazer uma pesquisa nesse sentido de conversar com os alunos e tal, ele também introduziu uns questionários e uns textos do Rubem Alves, para ver como é que eles reagiam. Se achavam os textos do Rubem Alves muito bobos, que eram pessoas muito sofridas, muito agressivas também. E o Rubem Alves é um texto poético, né? É um texto amoroso. E o Alexandre captou ali muita coisa interessante. Tinha muita coisa ali daquelas pessoas que eram tratadas como uma espécie de escória, muitas pessoas ali que estavam presas porque tiveram um pequeno delito. E aí foram presas por um pequeno roubo e estavam ali com marginais que tinham feito coisas muito piores. E essas pessoas ainda guardavam, ainda não estavam totalmente marcadas por essa violência tão forte que tinha nos outros. Então, ele conseguiu captar muita coisa através desses textos lá do Rubem Alves, do encontro com esses alunos, né? E várias situações, depois ele me contou, muito interessante. Então, é o lado sombra do social. É o microsocial em todos os seus aspectos. É isso, ele quer saber do microsocial. A coisa que para o Maffesoli interessa o papo que tem num botequim. Mas só deve ter bobagem ali, o pessoal ali está na hora da descontração, mas ali aparece muita coisa. Ali aparece o imaginário do povo, né? O que eles estão pensando de política, de futebol, do carnaval que está vindo, do Natal, da situação que eles estão vivendo. Tudo isso aparece, que talvez não aparecesse numa entrevista mais formal, né? Então, o microsocial, no sentido de todos os aspectos. Então, eu ia perguntar, mas por quê?
Por que você prefere ir num botequim, ir numa quadra de escola de samba, ir numa roda de capoeira e depois conversar com eles, acompanhar eles? Ou você ir num centro espírita, ou você ir numa macumba, macumba, não vamos usar esse termo aqui, você ir num encontro de uma religião afro, sei, Umbanda, Candomblé, e você prefere ali pesquisar, mas conversando com as pessoas, porque ele vai dizer, ali tem paixão. Paixão no sentido seguinte, ali as pessoas estão colocando as coisas num momento em que elas estão envolvidas com uma coisa que elas gostam de estar ali, né? O drama do cotidiano está presente ali. E ali também se expressa a criatividade das pessoas. Como é que nesses espaços, no botequim, no centro espírita, nas expressões religiosas, nas agremiações, seja ela qual for, a pessoa dá um sentido para a vida dela. Essas pessoas todas dão sentido. Daí ele fala que é um sentido de paixão, não tem uma explicação econômica, social, política, que são importantes, mas ele é uma explicação baseada em às vezes, superstição, é uma explicação baseada numa fé, é uma explicação baseada no senso comum. Isso tudo interessa vivamente para o Mafezoli. E ele arrumou um problema incrível na universidade, porque os outros professores acharam que ele estava, de alguma forma, empobrecendo o estudo acadêmico, porque ele estava, ao invés de impor a ciência naquelas comunidades, ele estava impondo as experiências daquela comunidade, mudando o método dele como sociólogo. E, no primeiro momento, ele foi perseguido. Hoje ele é consagrado. Hoje ele é uma pessoa, um dos maiores sociólogos contemporâneos, porque ele provou que isso é importantíssimo. Então, todas as formas de aplicação do método sociológico, inclusive dele, são válidas. Basta você explicar, eu vou fazer por isso e aquilo. Né? E ele está trabalhando com uma coisa que não é quantificável. O imaginário não tem como você quantificar. Né? Então, é no sentido de compreender a vida cotidiana. Dali, olha que o elemento também que ele pega do Freud, ele conhecia bastante o Freud, não era psicólogo, nem psicanalista, mas ele conhecia bastante o Freud, conheceu enormemente Jung, via Gilbert Rand, né? Então, que foi o mestre dele. Então, ele também valoriza muito os sonhos, os desejos, as paixões, mas não individualmente. É aquelas coisas que acontecem no bate-papo, no grupo social. Né? Então, eu coloquei aqui, essa aqui é uma expressão minha, ele pesquisa numa sociologia de botequim. Não é para desmerecer, pelo contrário, eu não acho que não tem problema nenhum nisso. É para dizer exatamente que ele quer ir lá no lugar onde as pessoas não dão menor valor a que as outras falam. Tanto não dão que, quando querem ouvi-las, fazem um questionário e deixam bem delimitado o campo que elas têm para responder. Ele não faz isso. Ele quer deixar as pessoas à vontade para ele capturar as imagens que aparecem ali. Seja qual for, preconceito, violência, amor, tudo é válido para ele. Né? Essa coisa do botequim, na hora que eu estava preparando a aula, eu lembrei de uma letra de uma música que vocês já devem ter ouvido, que é um clássico da literatura, acho que é da literatura, porque o texto também é uma peça literária, é quase que uma crônica. É um samba do João Bosco e do Aldir Blanc, dois gênios, chamado Tá lá o corpo estendido no chão. A cena se passa no botequim. Repara só, tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de reza uma praga de alguém e um silêncio servindo de amém. Depressa o bar mais perto lotou. Malandro junto com o trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso para vereador. Vem um camelô vender anel, cordão, perfume barato, panela para fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira. E a moçada... Aí continua. Está lá o corpo estendido. Isso é um retrato. Pode ter acontecido. Estão lá o pessoal no bar, pum, acontece uma coisa, um tiro, um atropelamento.
está lá o corpo estendido no chão, e o pessoal botava jornal. Eu cheguei a ver isso. Aí pode ter acontecido ter um jornal lá com a foto de um gol, né? Aí passa os caras, o malandro junto com o trabalhador, todo mundo olhando, né? Um pensando numa mulher, ou outro pensando num time. Então, você vê, isso é a fotografia do cotidiano, né? Então, isso, é a sociologia do botequim, do imaginário do botequim, que o Maffesoli propõe, né? Então, como se aprende esse método, se aprende o que pensam essas pessoas no botequim, os preconceitos, as alegrias, as paixões, as tristezas, as músicas que eles estão cantando, as piadas. Uma piada, como ela revela, gente. Como as piadas revelam o preconceito. Claro que a piada é piada, a gente ri e acabou. Não tem essa coisa de politicamente correto. Principalmente quando a gente está com amigos e amigas mais próximas, o pessoal faz uma piada, aí você, que no ambiente que você, pô, isso é racismo, mas isso é machismo, isso é isso e aquilo. Mas no ambiente de amigos, as pessoas colocam aquela piada e você vai vendo. Poxa, cada piada com determinada conotação machista, com isso, aquilo. Então, você vai pegando muita coisa que vem numa piada, num caso que a pessoa conta, né? E é por isso que ele vai dizer, eu quero saber o que pensam as pessoas nesses lugares de sombra, que ninguém vai, né? Já houve sociólogos e antropólogos também trabalha muito nessa linha, que pesquisaram lugares barra pesada, lugares em que a gente frequenta drogados, por exemplo, tipo esses lugares como tem que ficam muitos drogados juntos, como tem lá em São Paulo, meu Deus, fugiu o nome aqui agora. Cracolândia. Cracolândia, exatamente, querida. Cracolândia, aqui no Rio também, alguns lugares. Então, eles iam, e alguns deles até iam com uma roupa bem churriada, bem ferrada, para exatamente ficar quietinho ali, ninguém mexer com ele, porque ele achar que ele já está meio doidão, e ele ia ouvindo o que as pessoas diziam. Muitos já fizeram isso. Alguns vão em prostíbulo e se colocam como clientes e ficam ali, não, eu vim aqui só para beber, e ele fica olhando o que falam as pessoas, como é que é a abordagem que eles fazem com as mulheres que estão lá dentro e tal. Então, repara, gente, como é que se você fosse fazer uma entrevista, como é que você ia perder uma série de informações desse campo passional, da paixão, que você percebe e só pode perceber ali, quando ninguém sabe que você é um pesquisador, né? Então, isso é um trabalho muito interessante, né? E ele investe e orienta os orientando nessa perspectiva, para exatamente captar o imaginário social, o que rola nas falas e comportamentos das pessoas. Uma razão crítica extremamente metódica, estritamente marcada por uma métrica, por um controle estatístico, ela não se permite banhar na cultura das ruas, porque ela é asséptica. É como se ela chegasse de banho tomado e não pode isso, não pode fazer aquilo, está com a folhinha, responde aí. É válido, mas não é a mesma coisa. Eu estou defendendo aqui, gente, a ponto de vista do Maffesoli, tá? Só para vocês entenderem bem. O Maffesoli, então, inaugura uma prática de pesquisa que não trata o que vai ser estudado como um objeto. Ele trata como algo humano, demasiado humano. Ele pega esse termo do Nietzsche, que a gente estudou lá nas primeiras aulas. Humano, eu quero pesquisar o humano demasiado humano, quer dizer, aquelas coisas que são do próprio ser humano, né? No seu cotidiano, no seu momento de drama, de tristeza, de alegria, de prazer, ali que me interessa, ali que eu quero estar. E não fazer uma pesquisa, ou me aproximar, ou estudar como se eu estivesse estudando um objeto. Então, isso é que confere a perspectiva fenomenológica, tá? Ou a razão sensível. Repara, razão sensível. Não é uma razão crítica, seca,
fechada, asséptica. Não posso ter emoção aqui. Não, é uma razão sensível. Se eu me emocionar, eu me permito me emocionar. Porque isso vai me ajudar. Como é que essa coisa me tocou? O que foi? Ajuda você até a se entender, até você conhecer você mesmo. É uma pesquisa que você sai ganhando até como pessoa também, né? Então, olha que imagem linda que ele usa. Ele é muito criativo. Essa pesquisa fenomenológica da razão sensível, da aproximação dos lugares em onde as pessoas estão e como elas estão vivendo aquele momento, é um momento em que você captura a respiração social. Eu acho linda essa imagem dele. A respiração social. O que é a respiração, gente? Quando você ouve a respiração de uma pessoa que está próxima, muito íntima, de uma pessoa que convive com você próximo, você vê a respiração, né? Você está calma, você está nervosa, você está resfriada. Você só percebe intimamente, mais próximo. E é o que o Maffesoli vai defender. Uma pesquisa que tente capturar o imaginário lá onde a respiração dele está próxima. Ele quer capturar a respiração social. Faz mergulho, então, no mundo da vida. Desculpa, que eu mesmo não estou entendendo minha letra do roteiro aqui. Estudando, né, e comparando os fenômenos sociais uns com os outros, né, usando recursos imagéticos e metáforas e metonímias. Isso é interessante também, gente. O texto do Maffesoli, depois vocês, uma hora dessa, quem se interessar, me fala, mas vocês podem achar isso na internet. Pegar um texto do Maffesoli. Você vai ver que ele escreve, é diferente do acadêmico. Ele é um acadêmico, mas ele escreve com uma beleza. Não sei se já aconteceu com vocês, tem textos acadêmicos. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Vocês já pegaram algum texto de pedagogia? Pode ser sociologia da educação, filosofia da educação, metodologia. Vocês já pegaram algum que é muito chato, que você não aguenta ler? Não precisa citar, não. Só queria fazer essa enquete rápida aqui com você. Já pegaram isso? Porque eu peguei muito quando eu fui aluno. Era insuportável alguns textos que eu pego. Já aconteceu com você? Olha aí, KKK já disse. A outra, sim, vários. Sim. Aí, tá vendo? Tem coisa que você fica, meu Deus, eu não estou entendendo patavinas. Aí o professor explica, aí melhora um pouquinho. Mas é uma coisa tão hermética que a gente fica, meu Deus, para que isso? Né? E você pega um texto do Maffesoli e ele tenta ir dando exemplo, falando de metáfora. Olha, acontece uma coisa parecida com você quando você vive isso. Essa situação é tal. Então, ele está preocupado, isso é uma razão sensível, ele está preocupado em passar aquilo de uma forma didática. Porque a função, a minha visão, também, até mesmo como professor acadêmico também, sempre foi essa. Se você pegar um texto meu, eu tento, de alguma forma, tornar aquilo mais simples para a pessoa ler. Porque se eu for entrar numa filosofia profunda ali, eu vou ser lido por meia dúzia. E o objetivo, por exemplo, é que os alunos entendam, comecem a se aproximar, principalmente que eles gostem, sintam um gosto interessante naquela temática e comecem a adentrar. Senão você assusta a pessoa. Né? É como se você fosse convidar uma pessoa para um almoço. Eu até gosto desse prato, mas tem muita gente que não gosta. E você servisse jiló de entrada. Muita gente não vai gostar. Tem outros que adoram. Eu adoro jiló, mas eu também, no início, não gostava, não. O jiló o Rubem Alves brincava e falava, o jiló é que nem a cerveja. O Rubem Alves falava isso na hora que ele falava, não, cerveja todo mundo gosta. Aí ele fala, não, olha só, lembra da primeira vez que você tomou cerveja? Ou chopp, você não gostou. Você era um adolescentezinho, tomou ali, eu duvido que você gostou da primeira vez que você tomou cerveja. Ah, é amargo isso aqui, pô. Tomar uma Coca-Cola. Vou tomar outra coisa mais doce. Mas aí você vê o seguinte, vai no outro dia, os colegas tudo bebendo, show. As amigas, os amigos. Aí vai no outro, pô, aí você, se eu não beber, eu vou ficar aqui por fora. Porque eu vou tomar quantas Coca-Cola aqui? E eu estou vendo que o pessoal está se animando com o chopp. Aí você, não, eu tenho que me acostumar. Aí você vai calibrando o gosto.
Aí chega um ponto, você, depois de algum tempo, você está gostando de cerveja, sente falta. Não sei se também já aconteceu com vocês, aconteceu comigo. O jiló, também é uma coisa. A minha mãe fazia sempre jiló, que ela adorava. Aí eu não comia, quero isso não. Aí comia outras coisas. Aí eu falei, pô, mas a minha mãe gosta tanto de jiló, não é possível. É amargo. Aí ela faleceu. Aí eu falei, eu vou comer jiló para lembrar dela. Olha só a questão do simbólico, né? Giló é giló, mas giló, para mim, tinha o gostinho da minha mãe. E aí, até hoje, quase sempre eu tenho meu pratinho de giló, é fácil de fazer. Então, quando como giló, é quase que eu estivesse tendo um encontro com a minha mãe ali, através do meu gosto e da lembrança de como ela adorava giló, era uma das coisas que ela mais gostava. Então, esse componente sensível está fora dos textos acadêmicos, está fora até das aulas. Muitas vezes os professores dão aula muito... Eu tive professores que davam aula e a aula também era tão assim, cercada de uma metodologia rígida, que aqui não conseguia passar graça, passar um gosto, uma alegria, uma emoção. Eu tive professores que deram aula, nunca vi aquele professor rindo. Ele achava que a aula era uma coisa séria, mas a aula mais séria é aquela que você ri, que o professor ri, que você tem a leveza para você rir. Fica essa dica para vocês, futuras professoras e pedagogas, né? Nunca caiam nessa armadilha que é pensar que o professor sério é aquele que está sempre com a cara feia, rígido e tal. Não, se você parar para pensar, você aprende muito mais com um professor que é considerado mais leve, que é considerado mais assim solto, mais alegre, e que às vezes é até criticado por outros, mas você vai ver que ali acontece o aprendizado. Você vai lembrar de muitas situações daquela aula, enquanto do outro você não vai lembrar de quase nada. Vai querer até esquecer, né? Então, são recursos, né, imagéticos que ele vai usar no próprio texto acadêmico para tornar o texto mais palatável, mais gostoso mesmo, né? É como se fosse... O Rubem Alves diz, eu preparo um texto como se fosse um prato para os meus alunos ou para a minha pesquisa, para publicar numa revista. Eu, às vezes, olho para o texto e vejo se aquela palavra está gostosa. Aí ele dando uma palestra uma vez, eu provo. Essa palavra ainda não está boa, não. Deixa eu achar outra. É como se eu fosse ele diz isso, é como se eu fosse um cozinheiro. O cozinheiro tem vontade. Qual é a vontade do cozinheiro? Não sei se vocês têm algum parente que é cozinheiro, ou já tem algum amigo, ou uma pessoa próxima que já trabalhou de maître ou dentro do restaurante, mas você vê isso também nesses programas de culinária que tem na televisão. Quando a pessoa ela apronta aquela coisa, aquela comida bonita e tal que ela faz, e ela bota para algumas pessoas comer, eles mostram as pessoas comendo, fazendo a cara assim, aprovado, está ótimo. E aí você vê a cara dela, aí quando mostra a câmera na pessoa, ela está feliz de ver aquilo, né? É como se ela tivesse, poxa vida, eles estão comendo uma obra que eu fiz, olha só, estão adorando. Da mesma forma, o Rubem Alves vai dizer, o texto acadêmico também poderia ser assim, a pesquisa. Então, Rubem, você está citando muito o Rubem Alves para falar do Mafezoli. Eles têm muito a ver? Tem tudo a ver. Embora, uma coisa interessante, o Mafezoli, ele não cita nunca o Rubem Alves. E o Rubem Alves também não cita o Mafezoli. Eu acho, ou eles não leram um ao outro, pode ser, um é francês, outro brasileiro, né? Pode ser. Ou eu acho que só tem essa... Eu não tive tempo de perguntar ao Rubem Alves isso, tinha tanta coisa que eu quis falar com ele, né? Que eu conheci ele já na fase, ele estava velhinho, bem doente. Então, cada encontro que eu tinha com ele, eu tentava aproveitar ao máximo. Eu esqueci de perguntar isso para ele, do Mafezoli. Eu já li a obra dele de cabo a rabo, tudo, e não vi nenhuma citação, mas eles são muito parecidos. O Mafezoli, acho que a diferença é só essa. O Mafezoli é um sociólogo, ele precisa de uma pesquisa de campo, mas mesmo o texto dele é muito parecido com o Rubem Alves, que ele fala dos dados de uma forma leve, alegre, faz comparações e cria imagens, é muito legal. Então,
nunca aceitou, Maffesoli, ser um estudioso do imaginário social que enquadrasse toda a riqueza desse imaginário em modelos teóricos ou enquadramentos já prontos. Não, em caixas, em prateleiras, né? Isso é funcionalismo, isso é aquilo. Não. Ele pega estuda os elementos do imaginário, do comportamental das pessoas e vai produzir um texto, um material, uma pesquisa, colocando aquilo relacionado à vida da gente. Porque aqui, quando você instrumentaliza, tenta colocar, aqui está nesse campo, está nessa caixinha, está nisso, naquilo, você mata. Isso é uma expressão do Maffesoli. Você mata a pesquisa. A pesquisa precisa ter audácia, precisa ter criatividade. Olha, tudo isso eu coloco, porque dar aula também é fazer pesquisa. Tá? Então, quando você dá aula também, quando você fizer isso, quando você tiver que dar aula, leva isso em conta também. Eu não quero matar o conhecimento para passar para os meus alunos. Não quero passar um conhecimento morto. Eu quero passar esse conhecimento mostrando que ele tem uma utilidade. Ele serve para a vida deles, pode potencializar para eles muitas coisas. Ou então, na pior das... Pior não, que seria melhor também. Ele pode ser uma coisa que vai dar prazer. A gente vai morrer de rir aqui na sala. Eles vão discutir, vão fazer dinâmicas que vão aproveitar isso que eu vou propor, esse conhecimento. Então, ele foge disso, do matar porque ele é um excelente professor, né? Eu assisti várias palestras dele. Detalhe, francês eu entendo, mas ele falando rápido eu não pego. Então, eu ficava de olho no tradutor. E e você sabe, o tradutor não consegue traduzir exatamente o que a pessoa fala. Mesmo o tradutor, por pior que ele fosse, eu adorava o que ele estava traduzindo de Maffesoli. Então, eu fiquei pensando, se ele falasse um pouquinho mais devagar francês e eu estivesse ali acompanhando, ia ser um deleite a maneira como ele fala, como ele dá uma aula. Os textos que eu leio traduzidos dele são muito legais. Foge aquele modelo daquela sociologia mais chata. Porque ele foge dessa coisa de enquadramento, porque considera que mata a audácia, mata a criatividade, mata a vivacidade dos grupos sociais pesquisados. Você perde quando você não dá voz às gírias. Gente, como as gírias dão sinais do imaginário, né? Algumas gírias são pesadas, você vê que são machistas, né? Exalam muito preconceito, são agressivas na maneira como você fala. Tem gírias que você, às vezes, você nem deve gostar de falar com o teu grupo de amigos, porque você acha que aquilo é uma coisa baixa, uma coisa pesada. Tem outras que essa gíria cabe direitinho para o que eu estou pensando, né? Então, essa gíria é o que o Maffesoli falou. Você capta a respiração social, né? E você vai ter, daqui a pouquinho, vai falar, diversos grupos na sociedade que são ligados a movimentos dos mais variados de música e tal, e eles têm as gírias próprias. O funkeiro tem a gíria própria, o pessoal do charme tem gírias próprias, e cada grupo tem a sua gíria própria, né? Que às vezes é tão boa aquela gíria que ela extrapola, ela vai para toda a cidade, né? Isso é um dado interessante. Vocês sabem que as gírias, cara, eu sempre me interessei pelas gírias, sabe? As gírias, nem que eu fale gíria, mas eu me interesso. Que interessante, né? Você vê, por exemplo, que acho que já citei para vocês em algum momento, uma maneira de falar, uma expressão que as pessoas usam, que é uma gíria. Assim, por exemplo, o cara está falando com o outro, então, imagina, se fosse falar em moldes antigos, né? Então, fulano, está marcado, hein? Dia tal, a gente se encontra 3 horas para a gente ir lá no jogo do Fla-Flu e tal, pererê. Aí, a outra, tá bom, vamos sim, vamos no dia tal, a gente está combinado e tal. Aí na gíria, o cara, então tá certo aquela parada, nós vamos encontrar? Aí o cara, já é. Para quanta economia de palavras. A parada é o jogo que eles marcaram e tal, e de ir assistir, e a outra, vamos sim, naquele horário que a gente marcou, encontrar no dia, já é. Né? Então, você vê quantas gírias assim, elas trazem, né, uma economia de palavras, né,
Isso é bom e isso é ruim, mas a inventividade. A maior parte das gírias produzidas no Rio são das áreas periféricas. Olha que interessante. As zonas de sombra, olha aí que o Mafezoli falou. Pode pegar, a maioria das gírias, as gírias são de onde? Vem da favela, das comunidades, vem do samba, vem do tráfico. O único lugar na Zona Sul que produzia gíria, sabe onde era? Na praia. Vem muita gíria da praia. Aí o mar está assim, não sei o que lá. Agora diminuiu muito, mas na minha fase de juventude, as gírias da praia competiam com as gírias feitas na Zona Norte, nas periferias, também nas áreas de comunidade. Olha que tem alguém que colocou da lata. Olha aí, tá vendo? Então, você vai ver que o Mafezoli está certíssimo. Como é que eu posso desprezar esse universo da gíria? Eu contei para vocês o caso de um menino, de um rapaz que teve um acidente, ele ficou afásico e ele foi tratado por uma fonoaudióloga que tinha sido minha aluna, e ela me contou um caso que ela trabalhou com as gírias. Eu contei esse caso para vocês, porque eu contei para tantas turmas, não sei. Me digam aí, por favor, senão eu conto para vocês. Vou repetir que era de um rapaz que teve um acidente de carro e ele não conseguia mais falar. O afásico, ele não consegue falar o que ele está pensando, ele não coaduna, né? O que ele está pensando, o que ele fala uma fala gutural, dependendo, tem vários níveis, né? Então a pessoa fica completamente sem poder se comunicar e afeta o comportamento também. A Daniela diz que acha que não. Alguém, assim, rapidamente, só para eu saber, vocês já ouviram esse caso? Eu não me lembro agora. Não, né? Então, você desculpe se eu repetir, vou contar, tá? Eu dava aula numa faculdade particular chamada IBMR. E lá tinha se você lembrar que eu contei, me avisa, tá? E lá tinha uma disciplina que eu dava elementos de pedagogia, que era dada para profissionais da fisioterapia, da nutrição, da enfermagem e da fonoaudiologia. E aí, um dia eu estava dando Paulo Freire, né? E falando aquilo tudo que vocês já conhecem, né? O Paulo Freire como alguém que valoriza a cultura local. E aí eu estava terminando a aula falando... Então, vocês vejam a importância do Paulo Freire, né? No sentido, gente, de quando ele dá voz ao cotidiano dos alunos, seja para alfabetizar ou para qualquer outra área de ensino, na matemática, da língua portuguesa, qualquer outra. Quando ele dá aquele exemplo usando elementos do cotidiano dos alunos, ele consegue se comunicar com a turma. E o processo de ensino-aprendizagem deslancha. A alfabetização corre solta, à vontade. Ele aprende a matemática porque você usou um exemplo do cotidiano dele, né? Aí a menina falou, professor, até na área de saúde. Falei, como, minha querida? Professor, eu não sou formado ainda, mas eu fui auxiliar de uma fonoaudióloga que trabalhou num caso muito interessante. Você me dá licença de contar? Eu falei, claro, querida. Quem sabe o teu exemplo ilustre foi um dos exemplos mais lindos que eu já vi. E ela associou ao Paulo Freire. Ela falou, professor, eu não sei se a minha orientadora, que era fonoaudióloga experiente, se ela nunca falou de Paulo Freire, mas acho que ela foi freiriana. A gente estava acompanhando um menino que ele teve um acidente, era um jovem lá do Leblon, teve um acidente de carro, ele estava dirigindo, e a mãe tinha proibido ele de pegar o carro do pai, ele tinha 17 anos, ele pegou e foi para uma praia lá para as bandas de Angra dos Reis. E ela, quando soube, ele já tinha ido, ele fugiu, foi com os amigos e a namorada, e quando ele voltou, ele tinha carteira, parece, mas era recente, acho. E ele bateu com o carro, teve um acidente horrível. Os amigos ficaram feridos, a namorada,
mas todos eles se recuperaram depois de algum tempo. Ele teve em estado grave, teve entre a vida e a morte, foi se recuperando aos pouquinhos, mas ele ficou afásico, ele perdeu essa capacidade de falar. E as fonoaudiólogas estavam no processo, a área delas, né, de recuperação, mas não havia muito avanço. E a fonoaudióloga tentando, mas ela achava aquilo tudo muito pobre. O que se falava, a mãe dele não ficava, trabalhava o tempo todo. O pai era separado da mãe, morava em outro estado. Então, quem ficava lá era só a menina, a empregada, né? Que fazia a comida dele, então ele não pôde mais estudar, ficou um tempo fora de tudo. E elas sentiram que não estava avançando o processo, não estava, porque elas precisavam. Perguntava à mãe, mas o que ele fazia? Onde ele ia? A gente precisa saber. Não, ele, por causa dessa vagabundagem, é que ele está assim. E a raiva da mãe não permitia que ela tivesse acesso a informações. E a coisa foi se arrastando. A fonoaudióloga, a chefe, está difícil, eu preciso de alguns elementos, informações. A mãe dele não dá. Ela só parece que ela quer continuar punindo ele. Aí a empregada um dia chegou, trouxe um cafezinho, a mãe dele não estava. A senhora me permite uma coisa? Não, doutora, a senhora devia entrar em contato com a namorada dele. Ele tinha namorada? Eu sabia que ele tinha, mas pensei que tivesse terminado. Não, a menina adora ele. Eu passo na rua, ela pergunta sempre por ele. Mas a mãe proibiu, porque foi a menina que deu a ideia para eles irem para Angra dos Reis, sem falar com a mãe, de avisar quando já estivesse lá. E aí a mãe tomou uma bronca, não quer ver ele nem usar. Ele tinha um grupo, ele era surfista. Mas cadê as fotos de surf? A mãe jogou tudo fora para punir ele. Você repara que loucura, gente. Então, a menina, a fonoaudióloga, foi com essa minha aluna, que era estagiária, foram no contato falar. Fizeram vários encontros com a namorada e os amigos dele. E foram ampliando, foi nos lugares que ele ia, tirou fotos, trouxe CDs, tudo escondido da mãe, para ele ouvir das músicas que ele gostava, e ele ficava eletrizado, chorou quando ouviu algumas músicas que a mãe tinha jogado fora, ele não tinha como reclamar. Reparem como é que a mãe pode ser a maior inimiga, né? Claro que não é sempre, essa mãe, né? E aí, gente, ela é um trabalho também freiriano e mafesoliniano, porque elas foram recuperando ele através da fala daqueles jovens que não tinham o menor valor para a mãe, porque eles trouxeram para ele o que é a cultura, as gírias, os apelidos, as paródias, as cantadas, a coisa da praia, eles falavam para ele da praia, e aí isso escondido. Um dia a mãe chegou e viu, que negócio é esse desses CDs aqui? Aí a mulher falou, olha, a gente não tem como trabalhar se não for... Não, eu não quero isso, não, ele vai acabar melhorando e voltando para a malandragem. Repara, eu não queria que ele melhorasse. Aí elas pegaram o telefone do pai, o pai estava lá, acho que é São Paulo, e o papai, está acontecendo isso, ele, por favor, a senhora pode deixar que eu vou falar com ela. O pai que bancava tudo. A mãe tinha o trabalho dela, mas o pai que colocou toda aquela estrutura da casa para o menino, pagava, falou, quero que ela essa carta branca para as terapeutas. E aí a mãe ficou na dela, que ele ia cortar a mesada que ele dava, né? Olha, gente, ela falou que ele teve uma melhora absurda. Que ele praticamente, inclusive, ela falou que ele tinha tido, aquela época que eu fui professor dela, né? Já tem uns 10 anos isso, ela falou que ele já estava começando a sair e estava indo nos grupos de amigos, estava já desembaraçado para falar. Claro, sempre fica aquela limitação, mas ele estava desenvolvendo muito. Então, repara só, isso que eu estou colocando, como isso foi importante como esses dados da cultura local. O time de futebol, colocaram lá a imagem do Fluminense, e aí ele voltou a viver com aqueles símbolos, aqueles signos que ele tinha. O imaginário que permeou ele, o aquário onde ele vivia. Todos nós, o Mafezoli vai usar essa imagem. Nós somos peixinhos num aquário. O aquário é o quê? É o nosso imaginário social.
O imaginário social é a água onde a gente está sobrevivendo, que nos dá condições para ter sanidade mental, produzir sentido para a vida, ter sonhos, paixões e tal, né? Então, os conceitos não dão conta dessa riqueza. Quando eu tento passar para conceito, colocar no livro, isso é importante, mas isso não pode substituir esse lado vivo da cultura, né? Do imaginário. Os novos nomes que a cultura popular dá para as coisas, reinventa nomes, né? Passam a ser palavras até novas no dicionário, porque acabam sendo incorporadas pela cultura. Maffesoli usa a imagem do... Repara, olha aqui a imagem que ele usou, eu lembrei desse episódio, né? Ele fala, eu não sou um pesquisador tradicional, eu sou um pesquisador surfista, porque eu surfo nas ondas da sociedade. Onde eu vou pesquisar, eu coloco lá minha prancha e vou, de alguma forma, ali, tentando ficar naquela superfície. Eu não tiro uma foto, eu faço uma entrevista com o mar ou uma entrevista com o surfista. Isso é pouco. Eu tenho que, de alguma forma, tentar ao máximo me aproximar daquela respiração social. Tá? Daí a importância de todos aqueles dados que eu falei. Maffesoli assim apreende todos os dados possíveis. Mesmo os que se contradizem ou que se opõem, também é importante. Se chegarem coisas que se opõem, se contradizem, não tem problema. Vamos depois colocar isso tudo. Propondo leituras diversas sobre os dados, evitando dicotomia, ou isso ou aquilo. O que eu vou ficar? Eu vou explicar por aqui ou por aqui? E aí ele vai colocar uma coisa que ele aprendeu com Edgar Morin, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele aprendeu isso. Por que tudo tem que ser isto ou aquilo? Escolha A ou B. Opção 1, ou A2, ou A3. Aí ele, por que não isto e aquilo? Por que não uma coisa e outra? Num momento isso, no outro momento aquilo, né? E aí ele entra numa classificação final que ele vai dizer que a perspectiva que ele defende é uma perspectiva da sensação, que dá voz à paixão, ao emocional, ao mitológico, ao lúdico e ao transgressor. E a concepção tradicional de pesquisa, que deve continuar, ele fala, ela é importante, mas ela fica muito restrita ao utilitário, ao indivíduo, ao racional, ao historicista, ao metódico e ao sistemático. Tá? O Maffesoli vai dizer, se eu tiver que optar entre o conceito e a noção, quer dizer, entre eu chegar com um quadrinho, um quadrado, uma gaveta, e pegar o fenômeno que eu estou estudando e colocar, e achar, agora eu já sei tudo sobre isso, ele falou, não, eu prefiro, então, ir num lugar que está tudo em movimento, e eu ali só tendo noções, ele vai falar, eu prefiro a noção, porque a noção eu vivi a situação em movimento, eu senti aquilo, então eu posso também, de alguma forma, falar sobre isso. Daí a questão da metodologia sensível, da razão sensível, né? Ele vai também eleger, a gente já está caminhando para o final aqui do Maffesoli, dessas ideias centrais, e ele vai também, como bom nietzschiano, ele vai trabalhar muito na dimensão do Dionísio. Né? Vocês lembram do Dionísio, o arquétipo do Dionísio no Nietzsche? É o arquétipo daquele Deus, que é um Deus que não é belo. Ele é feio, ele de corpo, de rosto, ele tem até chifre de bode, o pé de bode, ele é todo assim, mas é um Deus que ele chega e cativa todo mundo porque ele é o Deus da festa. Então, as pessoas, em vez de achar ele feio, acham que ele tem uma certa beleza porque ele traz a alegria, o vinho, a bebida, a celebração. E o outro Deus, o arquétipo que o Nietzsche contrapõe, é o arquétipo do Apolo, que é um Deus bonito. O homem mais bonito é o Deus que representa a beleza. Todo cheio de medidas e tal, ele agrada pela beleza. Mas ele é só aquilo, ele não tem mais nada que ele não é, ele quer ser cultuado pela beleza, ele é um ego em desfile na passarela, e você fica olhando, tá bom, eu vou fazer o quê? Vou fazer nada? Vou ficar só olhando isso?
O Dionísio, não, bora, vem cá, vamos dançar todo mundo, porra, vamos embora, bebe, faz isso. É um Deus carnavalizante. Então, um é o Deus que você bota na cristaleira para admirar, é bom só para ele. Acho que nem para ele deve ser bom. Mas o outro não, ele vai para a galera. Ele está presente nas torcidas de futebol, está presente no carnaval, nas todas as bagunças e coisas que a gente cria na massa, né? Que está naquela alegria, naquele frenesi. Né? Ele é o Deus do desperdício, da desordem. Ele é multifacético, é plural, é turbulento, é brincante. Né? Aí o Mafezoli vai falar, aí que eu quero estar, nessas situações de pulsação da sociedade. Ele adora o carnaval carioca. Um amigo meu que pesquisa ele, conhece ele muito, disse que ele, esses da pandemia, não, mas os anos anteriores à pandemia, todo ano ele vinha no carnaval. E ele não só era no desfile das escolas de samba, mas ele vinha, ele falou que ele veio aqui perto, aqui de casa. Eu falei, puxa vida, você devia ter me ligado, falando que ele estava aí, eu ia conhecer ele melhor e tal. Ele falou, ele estava com a esposa dele, com o pessoal aqui, mas na hora nem me lembrei, desculpa. Ele viu Carmelitas aqui em Santa Teresa, que antigamente Carmelitas desfilava aqui. Agora ele ficou muito grande, ele desfila lá no centro da cidade, com outros blocos. Então, quer dizer, ele achava o máximo, tirava fotos, conversava com as pessoas sobre as fantasias, pedia para esse meu amigo traduzir, né? Pulava também, do jeito dele, estabanado. E ele, então, ele está interessado nisso, né? Nesse elemento dionisíaco. E ele vai exatamente entrar na última contribuição da obra dele, que é genial, quando ele fala do pós-moderno. E ele vai dizer, essa metodologia que eu criei também é importante para você estudar o pós-moderno. Porque o pós-moderno, a nossa cultura pós-moderna, abandonou muita coisa da modernidade. Né? Muitas coisas foram suplantadas. E, por exemplo, nos fenômenos sociais, por exemplo, aquela ideia de que a principal que ele bate é a seguinte, aquele modelo de uma sociedade que funcionava com padrões de comportamento gerais, né? Tinha uma moral burguesa, aquilo tudo na pós-modernidade está cada vez mais indo para as cucuias. E ele vai dizer, não há mais uma moral que rege a sociedade. Você tem pequenas religiões aqui ou ali, mas o que rege a sociedade são a formação de grupos, que ele vai chamar de tribos. E as tribos, cada tribo tem uma ética própria, que muitas vezes nega a moral. Então, ele vai escrever um livro, ele vai criar um conceito que todo mundo hoje usa, das chamadas tribos urbanas, que é muito interessante esse conceito dele. E ele vai estudar, por exemplo, né, como é que convivem aqueles diversos grupos, né? Então, não só ele não tem conta de dar conta de tudo, mas ele tem pesquisadores orientandos dele que estudam funk, e a cultura funk, todo o imaginário e as representações criadas pela cultura funk, as roupas, a maneira de se vestir, de falar, o ritmo musical, as críticas, os elogios, isso com todos os movimentos, com funk, com rap, com hip hop, tudo isso são tribos. Vocês, se eu faltar algum, vocês completem aí. Vou citar algum. Funk, rap, hip hop. Vocês devem ter conhecido alguns colegas que são desses grupos. Você repara que os que são da tribo vestem uma roupa parecida, um tipo de boné, cantam de uma maneira. Por exemplo, os metalheiros, não sei se vocês tiveram amigos ou amiga metalheiro, também tem um tipo de roupa para vestir, né? Dependendo até do conjunto, tinha a cor mais preta, mais isso, mais aquilo. Os punks, que usavam aquele cabelo feito uma crista de galo, né? E eu não tenho visto mais punk, mas parece que em alguns outros países tem. Tem bastante ainda. Não sei se algum de vocês participou, um movimento que eu vi muitos alunos, quando eu dava aula no ensino médio, era um movimento das tribos de cultura emo. Alguém aqui foi emo? Ou conheceu algum emo? Vou fazer uma pesquisa aqui. Vocês sabem o que é? Ai, lembranças. Você foi emo, Bia? Então,
É porque essa fase era meio confusa. Eu era criança, tava saindo ali da infância. Eu mesmo que era um bando E de ficou stars, bom do então eu Rio. misturava uma coisa dos coloridos com os emos. Ai, meu Deus, lembranças, Cabelo, né? lembranças. Tinha um cabelo especial, né? Com franjinha, né? Alguns A tinham, né? franjinha, a roupa preta, a maquiagem pesada, as músicas. Ai, Viu? Foi ao passado aí. A Juliana também foi, ó. Putz, eu era, olha aí. Ih, não, mas não tem que falar putz, é isso mesmo. Foi bom enquanto durou, né? Bons tempos, olha. Tinha os skatistas. Repara, cada um deles tem um tipo de roupa, um tipo de costume. Tem a patota, né, deles. Os surfistas que eu citei. Tinha você falou de preto, tinha também os chamados góticos, que eram pessoas que iam com preto bem pesado, né? A maquiagem assim, parecia. Porque a família Adams, né? A família do Herman Monstro, aqueles teatros que tinha na televisão de terror, né? O pessoal é bem caracterizado, né? É. Hoje tem o Eagles. Como é que é esse, Beatriz? são as e-girls. Assim, basicamente, eu acho que é uma atualização aí desse estilo meio emo, meio gótico, assim. Só que é a Ah, galera mais do que. Também pega um pouco da galera que escuta K-pop, né? Pop sul-coreano e tal. sim, Mistura aquele assim. conjunto, né, daqueles meninos, né? Muitas assim adotam um estilo meio assim, né? Mas escutam K-pop, vão para eventos, É, essas coisas. exatamente. Tá, confere também com a questão da tribo urbana. Tinha os grunges, isso tudo ele cita pelos os pesquisadores dele acompanhando esses grupos, né? Rastafari. Aí tem alguns aqui que eu anotei, mas eu nem tenho ideia do que seja. Hipsters. Vocês conhecem? Citou hipsters. Dorks. Vegano eu conheço, vegano. Yuppies também. Indies. A Jéssica conhece, né? Dorks, cosplayers. Olha só. Ô, Jonathan, tu conhece essa turma toda, Jonathan? Olha aí. Nossa, tem muitos que ele citou aqui, tá? Pessoal do Clubbers, música eletrônica, né? Steampunk. Ah, eu conheço, Hilber. Conhece, né, A João? maioria que Esse tá aí eu steampunk, conheço. parece que eles vestem assim, roupas de ficção científica, né? O steampunk é um movimento, digamos assim, você pega um pós-punk, mas com um toque de 1920, de Art Nouveau, é um moderno com Art Nouveau, e é muito curioso, né? Eu acho o Mafezoli com as tribos urbanas fantástico. Não sei se o pessoal viu lá, tem um material muito vasto, se o pessoal pesquisar, né? Caramba, tem um material muito vasto também, o que foi disponibilizado para a turma. Tem uns documentários que eu coloquei também muito legais. E aí eu acho que é um momento muito curioso, né? Quando você pega a potência do Mafezoli e quando vem as tribos urbanas. Claro que hoje aí tem outras pesquisas, mas a tribos Sim. urbana para mim acho que é o ouro É. dele assim fabuloso, porque quando você descobre que cada tribo tem uma identidade, tem uma cultura, tem uma forma de compreender o mundo, nossa, é fabuloso. E às vezes as micro fissuras é o que geram aproximações, né? Como você está falando de Uhum. punks, né? Pô, antigamente você encontrava até na Lapa punk. E realmente, você falou a verdade, os punks sumiram. Eu não vejo mais punk Verdade, nenhum. Eu verdade. não vejo. Quando eu li aqui, eu pensei, mas eu não tenho visto mais punk. Mas aí eu conversei com um amigo meu, ele falou, ó, lá em Londres tem muitos Ah, ainda. sim, o long é que falar Então depende, né? aqui no É. Brasil, falava que era o punk de Berlim, aí tinha o punk London, né, que usava um tipo de coturno docs Uhum. específico. Aí é muito curioso. Aí os punks eu acho que eles foram se dissipando, né? Ou na verdade Aham. aqui foram ficando velhos, né? Você pega É. o ícone aqui, o próprio João Gordo, né? Que hoje ele ainda com uma representatividade punk nacional ainda,
E hoje ele também é vegano, né? Então aí ele já tem as classificações das Já tribos. Eu ia dizer isso. Eu ia dizer que os punks todos ficaram velhos e casaram. É, Ninguém mais é punk. pô. Ou É então, verdade. ou então eles viraram outros movimentos, né? Que curioso, né? Dessa relação do punk e a contracultura e essas manifestações, né? E aí você vê para onde eles foram, né? A Daniela falou a verdade mesmo. Muitos casaram, saíram, ou então, como a Bia mesmo falou, por exemplo, quando a gente quer ver um outro movimento também que não tá aí, mas só para enriquecer aqui, é o movimento da Wicca. Que aí em 99, 2000, me lembro que tinha como ver a questão do ultra-esoterismo, né? E é muito curioso, Reubi, todo mundo era Wicca. Ou quando via algumas bandas, por exemplo, como Evanescence, ou outros grupos, né, que trabalhavam com, com uma outra perspectiva. Por exemplo, o próprio Ozzy Osbourne, ele também falando sobre ter que ele é conhecido, né, Mr. Crowley, né, e a galera tentando estudar um pouco do ocultismo. Aí a gente já tem uma abertura, digamos assim, vastíssima. E assim, digamos assim, é uma cosmogênese de variações, e é fabuloso. É fabuloso. Então você vê, por exemplo, como isso, de alguma forma, ele captou, né, o imaginário dessa juventude pulverizada, né? Que não é mais aquele que uma pesquisa padrão pode captar, porque são tribos, né? Então foi muito legal e é um instrumento muito interessante para ele captar, ao entrevistar, acompanhar essas tribos, qual é o imaginário deles, né? Como é que anda, né, essa postura deles frente à vida, frente ao mundo, né? E acho que deve ter até pesquisa nesse sentido que a Daniela apontou, e você também, Joana, é que essas pessoas, elas estão hoje casadas, muitas delas, e tiveram outros tipos de perspectiva da vida, e aí, né? Como é que elas veem esse passado? Seria interessante, né? Você entrevistar, as pessoas terem grupos de pesquisa, deve com certeza ter, pessoal da linha do Mafezoli, pesquisando como é que eles veem aquilo tudo, né? Se eles renegam, se foi importante na formação, né? Se fez ele passar para uma outra perspectiva, é legal isso. Bom, do Mafezoli era isso que eu queria falar.